Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A questão do horário é muito relativo, né? Agora são 2 horas e 41 minutos do dia 3 da madrugada, né? Mas sabemos que essas lives vão ficar aí disponível, né? E a pessoa vai assistir, depende de manhã, de tarde, de noite, não sei. O horário, não sei. E o importante é que está sendo publicado, né? E que as pessoas assistam, né? Compartilhem. O tema que eu vou tocar hoje é um tema importante. Tem muitas pessoas que quebraram a cabeça, estudaram a possibilidade, como fazer, como dar crescimento à obra, né? A igreja em si é uma instituição religiosa que tem padrões, tem uma, como se diz no Uruguai, uma personadoria jurídica. Aqui no Brasil é uma legislação própria, né? E obedece a leis, a regras, né? Existe toda uma estrutura montada, né? E por vezes a igreja se torna pesada, se torna deficitária, né? É difícil de ser organizada, controlada, né? E por vezes até se afasta até dos propósitos para que ela foi criada, né? Porque a igreja, na verdade, uma organização para levar, levar benefícios aos seus membros, à população, às comunidades, né? E por vezes ela perde esse valor, né? Então nós podemos fazer uma análise ampla, né? E temos subsídios, né? E o meu foco nesse momento é sobre a Assembleia de Deus, né? Por que a Assembleia se destaca? Porque a Assembleia de Deus é uma igreja que prospera muito, né? Então vamos tocar nesse assunto. Mas antes de qualquer coisa, né? Vou deixar o mate aqui, o tererê de lado, porque o foco é a oração, né? Vamos entrar em contato com Deus, né? Entregar a Ele as rédeas, né, dessa live. Ele que sabe conduzir, Ele que sabe orientar, trazer, mostrar, esclarecer, enfim. Senhor amado, aqui estou na Tua presença, que o Teu Espírito Santo me use para eu trazer esse tema tão importante para muitas vidas, para pessoas talvez que têm dificuldades, têm instituições religiosas que estão em crise, em dificuldade. Quem sabe a minha matéria, esse assunto que eu vou abordar, possa servir de bênção para muitos, para estimular, para fazer a pessoa se motivar. Enfim, que o Espírito Santo me auxilie nesse tema tão importante e que a minha live possa produzir frutos e ser uma bênção. Eu peço em nome de Jesus, amém. Pessoal, então, vamos lá, né? Eu na verdade, eu sou oriundo, né? A minha formação religiosa vem da igreja, vem da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa não é parecida com a católica, só que houve um cisma na igreja, né? Por exemplo, a igreja católica institucionalizou, colocou líder o Papa, né? E nesse momento a igreja ortodoxa, quer dizer, aquela parte que se separou da igreja católica, decidiu manter os patriarcas como sendo os líderes, né, da igreja. Então, não só um líder, mas vários, né? Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa,
tem o Patriarcado de Moscou, a Igreja Ortodoxa da Constantinopla, Igreja Ortodoxa grega, Igreja Ortodoxa romena, tem patriarcas diferentes, né? Igreja Ortodoxa, a própria Igreja Ortodoxa da, da Ucrânia também é separada da Igreja. Teve um cisma, se separou da igreja de Moscou, né? Já começou por aí a divisão, né? Depois veio a guerra, veio tudo o que está acontecendo hoje. E nós sabemos que essas igrejas elas são muito tradicionais, então o processo de crescimento dessas igrejas é lento, né? Porque depende de toda uma jurisdição centralizada, depende, por exemplo, de credos, depende, por exemplo, de verbas para construir templos, que são templos caros, né? Uma igreja ortodoxa é um templo, é quase uma obra de arte, né? É arquitetônica, é pintura, os ícones, enfim, tá? Então são igrejas que elas são mais restritas e ao mesmo tempo mais caras, né? Uma construção de uma igreja seguindo o padrão, né, ortodoxo, ela tem toda as características, né, que se mantém, né, na parte arquitetônica, enfim. E as igrejas, por exemplo, já as pentecostais, neopentecostais, são igrejas normais, são, são construções que não se detém muito a, a parte estética, né? A arquitetônica, não, são mais acessíveis, mais baratas, inclusive, né? Então, desde que surgiu a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, né? Que começou com os missionários suecos, né? Começou lá em Belém do Pará, né? Ela se esparramou pelo Brasil. Ela se tornou praticamente uma igreja quase que oficial do Brasil. Se nós sair da Igreja Católica, né, nós vamos encontrar a Igreja Assembleia de Deus. Tem a Igreja Assembleia de Deus com diversos nomes, né, designações, cidades. Dentro da própria Igreja Assembleia de Deus surgiu movimentos diferentes, por exemplo, a Igreja Assembleia Madureira, que também se expandiu em determinado momento, mas hoje o foco é a Assembleia de Deus, né? Aí eu vou colocar a minha questão pessoal, né? Por exemplo, a questão étnica, né? Cultural, né? Na minha cidade, inclusive. Então, tem muitas igrejas que... Pessoal, eu vou ter que botar aqui o carregador, porque quando vê, termina a bateria. Então, por exemplo, a minha cidade, né? A minha cidade, ela tem vários grupos étnicos. Tem os alemães, tem os italianos, tem os poloneses, enfim, tem vários grupos. Então, algumas igrejas, né? Elas se detêm mais a questão ao aspecto étnico, né? Cultural étnico. Então, tem a igreja metodista, que alcança mais uma parcela da população, tem a igreja batista, que atua mais na etnia alemã, tem a igreja aqui na minha cidade tem a igreja batista, tem os adventistas, enfim, tem muitas igrejas. Mas o que eu quero, né, me deter mais é na Assembleia de Deus. Então, um tempo atrás, aí, eu estava congregando uma igreja que tem uma forte influência alemã, tá? Aí passei, digamos que mais de 15 anos congregando ali.
firmemente ali, fiel ali, até que Deus me tocou no coração e me levou a pensar, por que não a Assembleia de Deus? Daí eu conversei com o pastor, com o líder da minha igreja, expliquei a situação, tudo. Tudo bem, tranquilamente ele entendeu a minha posição, eu me transferi para a Assembleia de Deus, né, aqui da minha cidade. Então, fazia tempo, muitos anos, que eu tinha saído e retornei. Mas Deus me preparou para essa volta, né? Porque eu tinha algumas ideias, alguns pensamentos e eu não era muito simpatizante da Assembleia. Eu achava que muitos pastores, uma visão muito pessoal, muito própria da Assembleia, eu discordava em algumas partes. Mas Deus me fez ver que são características diferentes, mas são boas, né? Por exemplo, o número grande de pastores advém do que a Assembleia ela atende um público muito variado. É uma igreja que trabalha muito de perto com as comunidades, né? Muito de perto. Então, por exemplo, eu tive uma experiência, né, de evangelismo ontem, né? E foi uma benção, foi uma grande vitória, né? E eu pensei, não, eu vou tentar aproveitar esse material, essa experiência e fazer uma live, contar o que eu presenciei, o que eu vi, né? Então, pessoal, a realidade é a seguinte: a Assembleia de Deus, o funcionamento dela, como é que é? Existe uma igreja sede, uma igreja sede. É uma igreja grande, uma igreja que atrai mais gente, tem mais espaço, é uma igreja, vamos dizer, principal, uma igreja onde a liderança está ali, digamos, acompanhando todo o crescimento da igreja, a liderança, o pastor presidente, os líderes da igreja, elas são basicamente congregam na matriz, que é a igreja sede, né? E existem igrejas menores distribuídas em em todo o território, né, jurisdicional na cidade e atende comunidades menores, porque tu pode congregar na Assembleia de Deus, então tu vai ter uma igreja próxima, né, que você vai congregar, que você vai ter um líder, vai ter um pastor, vai ter o diácono, o presbítero, o evangelista ali, e tu vai procurar aquela igreja que está próxima de ti, né? Então eu vejo assim que é uma visão que funciona, né? Porque, por exemplo, nós estávamos ontem, né, num bairro, né? Nem vou dizer um bairro, é um loteamento. São casas que foram fabricadas, assim, foram construídas com certas limitações. Não são casas assim projetadas por engenheiro, construção, etc. Não. São moradores lá que levantaram lá de madeira uma janela, emendou aqui e ali, fez um puxadinho e tal, e ali está a casa dele, está o terreno dele. É começo de vida, né? E tem aquela comunidade, aquele grupo de pessoas ali naquele local, afastado do centro, afastado, por exemplo, da igreja principal. Eles, na verdade, nem estão assim muito em condições de frequentar uma igreja já estabelecida, pronta, né, com uma infraestrutura. Não. O padrão ali, por exemplo, é limitado. Padrão econômico, né? A realidade é limitada. Aí o que nós fizemos, né? O grupo se reuniu,
foi planejado, teve um líder que organizou. Nós primeiro participar de um culto, depois um café da manhã, depois nós ir para o local lá para fazer o evangelismo, né? Aí, tudo bem, fizemos o culto, uma bênção, né? Teve pessoas que se dedicaram, que estudaram a palavra, trouxeram mensagem. Eu, inclusive, fui convocado para participar também, levar uma palavra. Mas a minha participação ali no momento foi muito limitada, enfim, mas foi um evento bem organizadinho, bonitinho. Fizeram café, daí fomos para o local esse, né? Fica praticamente quase no limite da cidade, né? Bem afastado. E aí levamos aparelho de som, um carro com sistema de alto-falante, e uma caminhonete, e mais alguns carros, né, de passeio, enfim. E se reunimos ali, fizemos cultos no local ali em 3 partes. Praticamente toda aquele loteamento, aquele local ali, recebeu a palavra de Deus, né? Recebeu a palavra de Deus. Eu tive até a oportunidade de orar para uma pessoa que estava ali passando, eu convidei, aceita uma oração, aceita, pá. Então, a gente sabe que a semente foi semeada, foi plantada. E por fim, né, às 5 da tarde, um culto na congregação ali, local, uma igrejinha pequena que foi construída. Então, o que eu vejo com isso, né? Existe uma ideia prática, né? Por exemplo, não adianta tu fazer uma campanha grande, bonita e decoração, pregador famoso. A realidade deles é diferente. O local onde eles vivem, né, é diferente, é modesto, é simples. A igreja tem que se adaptar à realidade local, né? E a Assembleia de Deus tem essa característica, ela se adapta à realidade local. Então, por exemplo, ali naquele local é uma célula. A igreja ali vai formar obreiros, vai ter pessoas que vão congregar ali, daquele local, daquela cidade nem dá para dizer cidade, daquele povoado. Pessoas que vão congregar ali, que vão conhecer quem é o líder, é vamos dizer, encarregado ali de cuidar daquela congregação. Quem sabe mais tarde, dali surge algum pastor local, né? Então a igreja ela dá os passos conforme ela suporta. A matriz praticamente não participou do evento, né? Foram obreiros, foram pessoas de congregações menores que participaram ali, atenderam esse trabalho, né? Então eu vejo assim uma eficiência, eu acho, aproveitar todo o espaço que existe, né? Mas por que isso? A Assembleia ela tem um sentido assim que se difere de outras igrejas pelo seguinte: é uma igreja que não se define uma igreja para elite, uma igreja para etnia tal, etnia Y, Z, não. Na Assembleia de Deus tem morenos, tem italianos, tem pessoas de cor, tem pessoas brancas, e existe um respeito, uma compreensão assim de que é multiforme, né? Quando a igreja ela se prende muito, por exemplo, a tradições, a familiares, a influências étnicas, ela se limita, né? Porque acaba se tornando a igreja do grupo tal. E aí outras pessoas ficam meio assim, se sentem meio constrangidas, talvez, de participar, não sei. Mas a igreja, a Assembleia de Deus é uma igreja do povão, vamos dizer, né?
Tem pessoa de poder aquisitivo maior, tem pessoas mais modestas também. Então, para entender a Assembleia, tem que ter uma certa bagagem, né? Você tem que ser um cristão, tu tem que ser uma pessoa acessível, né? E aí, quando vê, tu faz parte do grupo, de uma comunidade. Então, foi uma experiência muito, muito bacana, muito proveitosa, né? Porque eu não via, assim, gastos, sabe? É, digamos assim, investimentos altos. Não. Daí nós fizemos evangelismo pela manhã, começou tipo 10 horas da manhã, até o meio-dia foi feito o trabalho, retornamos para uma igreja, Assembleia de Deus, também uma congregação pequena, lá naquele povoado, um local mais, né, já mais desenvolvido, uma igreja pronta, com uma área vamos dizer, um salãozinho de festas, com talheres, com pratos, com panelas, enfim. As irmãs prepararam lá comida. Eu, inclusive, estava sem dinheiro. Agora eu recebendo, eu vou destinar, né, a minha contribuição, né, porque houve gastos também, né. Então, uma coisa assim que funciona, pessoal. Aí tu vê, por exemplo, igrejas aí, sabe, se descabelando em problemas e contratando lá técnicos, especialistas para avaliar como fazer, como manter a igreja crescendo, né? Nós vemos hoje cidades grandes, igrejas que, que enfrentam dificuldades, sabe, que tentam achar soluções para como resolver problemas, né? Como dar crescimento à igreja. Agora, uma coisa é certa, né, pessoal? Uma coisa é certa. Tem que ter envolvimento, tem que ter oração, tem que ter consagração. A igreja, por exemplo, ontem foi pregado, foi dado testemunho e tudo, mas é porque havia qualidades, havia respaldo. Deus contribui. Se a comunidade está unida, se a igreja está unida no propósito, a tendência é de crescer, né? Por exemplo, ministérios onde a divisão, onde a contenda, onde o obreiro lá se levanta contra o pastor, porque talvez se sente desprezado, né? Tipo, discriminado na própria igreja, enfim. Aí quando vê, existe todo um caldo aí e o inimigo trabalha, né? Casualmente, eu vi ontem uma irmã que teve uma visão, e ela, possivelmente até assembleiana, pelo jeito de falar, né? Ela disse que era uma serpente que estava atuando nas igrejas. E, e o nome da serpente é basílico, basílico, né? E eu fui pesquisar por esse nome. Primeira coisa que descobri, Harry Potter. Existe um encantamento lá que o ovo da galinha chocado por um sapo produz o tal do basílico, né? E então tu vê que existe uma realidade por detrás. Na Bíblia está escrito também do basílico, né? Os ovos chocou os ovos de basílico. Vamos ver como é que é bem esse nome aqui que eu ontem dei uma pesquisada, né? Vamos ver, vamos ver. Samurai. Não é basílico. Basílico aqui tem a ver com manjericão.
É o outro nome. Basilisco. Ah, sim, tá aí, ó. Basilisco. Basilisco, é diferente. Não é O que é o basilisco na Bíblia? Simbolizava a figura aleatória da morte, do medo, do diabo, do pecado, do anticristo. Então, a irmã teve uma visão e esse ser espiritual agia nas igrejas, criando ciúme, criando divisão, encantando, um encantamento, pessoas se atraindo, né? Então, são forças espirituais malignas que estão agindo nas igrejas. Hoje em dia nós podemos falar também de crescimento da igreja, mas nós sabemos que nós temos inimigos e às vezes o diabo tá destruindo, tá separando, tá dividindo, né? Por exemplo, a mulher casada sentir atração por um homem lá casado dentro da igreja. São duas famílias que quando vê o diabo divide, né? Aí o diabo, o que que ele faz? O espírito lá do basilisco, né? O que que ele faz? Ele cria uma divisão, ele cria uma atração lá, um encantamento, as pessoas têm interesse, desejo sexual, talvez, se separam. Depois que o diabo faz a obra, aí a pessoa tá lá, né? Não sabe nem o que fez, né? Então, assim como nós temos que dar os passos em termos de evangelismo, crescimento, tudo, mas também estar atento, né? A Bíblia diz que os profetas Deus levantou porque eles vão mostrar, vão sinalizar o perigo, né? Coisas que devem ser cuidadas dentro da própria igreja, né? Então, é muito sutil. As armas do maligno são sutis, não são assim visíveis, escancaradas, não. Elas vão entrando devagarinho, né? Né? É preciso ter oração, é preciso ter pessoa ser prudente, né? Levantar uma igreja é sofrido, é sacrifício, é muita luta, mas para destruir, né? O diabo, Satanás, qual é a função dele? É destruir, roubar, matar e destruir. Se ele não tira a vida, mas ele destrói, ele desorganiza, ele bota divisão, né? Então é muito importante saber, a liderança da igreja está atenta aos sinais aí, né? O que os servos de Deus mesmos revelam, né? Nesse momento eu estou pregando, eu estou falando de Jesus, eu estou alertando. Mais tarde vem outros. O meu exemplo, de repente, pode motivar outras pessoas a produzir material para a internet, né? Eu não estou aqui com carro de som, mas eu estou usando aí as ferramentas que eu tenho disponível, né? Tem pastores que pregam em púlpito, outros pregam nas ruas e pessoas que pregam, né, nas lives. Hoje tem espaço para todo mundo, né? Eu posso estar pregando aqui, uma pessoa lá de um outro continente me assistir. Brasileiros tem em todo o planeta, né? Tem pessoas que falam português lá na China. Tem regiões da China, eu acho que
né? Não sei exatamente aonde, né? Macau, que falam português. De repente eu estou falando para chinês, está me ouvindo? Estou falando para brasileiro que mora no Japão, né? Então hoje tem essa facilidade, nós temos o acesso à tecnologia, né? Pessoas que de repente pensam e refletem, a igreja não cresce aqui no meu país, o que acontece? De repente surgem subsídios aí, né? Através da minha simples live, pessoas, mas quem sabe aí está o nosso erro, né? A vinda de Jesus se aproxima, o tempo vai escasseando, quando vê, fim, né? Daí não vai ter mais o que fazer mesmo, né? O tempo é agora, né? A situação aí do mundo como tá, né? Naturezas, as catástrofes que estão acontecendo, né? Além das guerras também. Mas é aquela velha história, né? A igreja está marchando. As pessoas aí pensando em bomba atômica, em guerra mundial, mas a igreja tá marchando. Jesus Cristo é vencedor, né? A mensagem da cruz tem que chegar nos lugares mais remotos da terra, tem que chegar. Deus vai se encarregar de enviar pregadores, ou lives, ou livros, ou literatura, ou vai chegar, né? Hoje em dia nós estamos já na era do holograma. De repente um pregador vai botar lá um holograma lá em tal lugar, numa praça, entendeu? Vai fazer uma pregação simultânea em vários países. Hoje em dia, não, sabe, a tecnologia se tornou o homem quase nem consegue dar conta né, da potência, das possibilidades tecnológicas que existem. A minha live, por exemplo, pode ser traduzida em muitas línguas. Tem tecnologia hoje que tu pode botar aqui e de repente já a mensagem ser traduzida em outras línguas, né? Lamentavelmente não sabemos que tudo isso aí é permissão de Deus, porque até para crescer, para se expandir o evangelho, e também para mais tarde ali o anticristo dominar, controlar a terra, né? Tá tudo encaminhado. Já existem protocolos e assim, vai ser assim, sabe? O mundo todo está se encaminhando, né? Para a vinda do anticristo. Ele vai controlar os meios de comunicação, ele vai controlar a tecnologia, ele vai ter um poder assim quase que limitado. Ele vai tentar ser como Deus mesmo. Deus é onisciente. O diabo vai tentar, através da informática, através dos meios de comunicação, vai tentar uma onisciência, acompanhar o mundo, acompanhar as pessoas, né? Ser adorado, inclusive, né? Mas Jesus e a igreja, né? Nesse momento, vai ser um momento de dificuldade, de luta, de problema, quem sabe o rapto da igreja nesse momento, né? Vai chegar um momento que não vai haver impasse. Deus vai ter que
permitir que Jesus desça, né? Recolher o seu povo. Vocês podem ver que tem um momento, vamos dizer, na administração, enfim, no mundo secular aí, que a pessoa precisa tomar uma atitude para não perder o que já tem, né? Vamos dizer, a pessoa corre risco de perder o que já tem, então nós rompemos, dividimos, eu tiro a minha parte, o que, né? Isso aqui está garantido, está reservado, está protegido já, né? Não vai correr risco de perder nada. E aí, quando vê, se separou as coisas de Deus, né? Que pertence a Cristo, que Cristo comprou, a igreja, no caso, né? E o mundo. Nesse momento, ainda o Deus, o Espírito Santo ainda está, né? Tentando convencer as pessoas a tomar a decisão, seguir a Cristo, né? Se unir a Cristo, escapar da condenação, escapar da grande tribulação. Mas vai chegar um dia que vai encerrar, vai fechar a porta. E aí como é que fica? Aí vai ser caos, vai ser tormento, vai ser desespero. Aí pessoas talvez vão estar de um lado para outro procurando uma resposta, algum guru que tenha uma resposta. Vai surgir talvez pessoas que vão querer dar resposta nesse momento, mas só que não vai ter mais. A própria palavra de Deus nesse momento já não vai ter mais, digamos que, unção, né? Não vai perder. Vamos dizer que vai ser um momento diferente lá que nós nem sabemos, né? Quando o Espírito Santo se retirar da terra, aí mesmo nem mesmo a palavra de Deus vai ser entendida. Vai ser uma coisa desconecta. A pessoa vai ler uma Bíblia, não vai entender nada. Isso aí Deus me mostrou. Eu tive uma experiência sobre o rapto, né? E eu tinha perdido o rapto. Eu fiquei, meu Deus. Demorou um tempo lá até que meu irmão veio de Santa Rosa, foi me buscar e quando eu vi ele, eu digo, pô, o que houve? Será que, né? Eu achei estranho, né? Porque para mim tinha acontecido o rapto e as cidades, tudo estava cada uma isolada num canto e tudo diferente, pessoal. E não era. Foi uma experiência espiritual que eu passei, né? A natureza, assim, era uma cor assim desbotada, o céu não tinha vida, não era um mundo perdido, sabe? Um mundo sem esperança, um mundo caótico, um mundo, meu Deus. Então isso vai acontecer, pessoal, e tá próximo. Olha, ó, o que tá fazendo barulho aí? Tá próximo. Eu tenho um cachorrinho, 2 cachorrinhos, né? São meus companheiros aí. Às vezes eu tô aqui trabalhando, aí um se deita aqui do lado, fica aí, né? Eu saí do processo, crescimento da Assembleia de Deus, para chegar nesse ponto, né? Porque é uma coisa só. A igreja é como se fosse um hospital, né? Que está curando pessoas, que está libertando. Ali onde nós pregamos, nós encontramos jovens, pessoas que estão afastadas, não tem um cotidiano, uma vida de oração. Então, né, como o mundo mesmo, né? Mas o Espírito Santo já vai trabalhando, a pessoa vai sentindo a diferença, as lutas vêm, a pessoa começa a se alinhar a
procurar ajuda, né? E aí encontra a igreja lá de portas abertas e pessoas que vão orientar, vão dirigir, vão aconselhar. E quando vê, a pessoa aceita Cristo e é uma bênção, né? É o propósito da igreja, né? É ensinar, preparar pessoas para enfrentar desafios e superar problemas e dificuldades na vida, enfim, né? Então, pessoal, vamos encerrar, né? Que o Espírito Santo te dirige, te dê sabedoria. Se de repente essa mensagem possa ter trazido subsídios, né, para você entender, para refletir, né? O processo de crescimento da igreja é por aí. É caminhar passos sólidos, não ter aquelas ideias assim de crescimento imediato, isso não existe. É um processo, é lento, é gradual, mobilizando pessoas que, à medida que vão, Deus vai tratando, Deus vai curando, vai libertando, e essas novas conversões acabam atraindo novos, né? Ontem, por exemplo, eu testemunhei, teve um rapazinho que testemunhou, se converteu não faz muito, contou lá das experiências dele, né? Não precisou vir um presidente ali da igreja participar, não. Obreiros, tem muitos que se dispõem a trabalhar. Então é assim, um processo que não se torna pesado, cansativo, cada um dá uma forcinha e quando vê acontece, dá tudo certo, né? Aquela pessoa, por exemplo, lá do loteamento, lá, que está crescendo, tá montando a casinha dela, vai ajudar, de repente, a fazer a construção da capelinha, vai aumentar a capelinha, vai ajudar a construir banheiro, vai isso e aquilo. Ela vai ser participante da comunidade, da igreja, enfim. Então é uma coisa espontânea, tão importante isso, né? A igreja ir no local onde precisa, não está afastada, está lá no local, faz parte da comunidade, né? Então vamos encerrar. Pai amado, aqui estou na tua presença, entrego essas vidas nas tuas mãos, que tu possa orientar, dirigir, confirmar, que o Espírito Santo instrua as pessoas, né, de maneira certa, como agir, como trabalhar, como trazer crescimento à obra. Eu peço, em nome de Jesus, que permaneça ao lado dessas pessoas, trazendo convicção, conhecimento, virtude, e que muitas pessoas sejam tocadas por essa mensagem. Eu peço em nome de Jesus, amém. Então é isso aí, pessoal, né? Vamos encerrar, certo? Amanhã, hoje, agora são 3 e pouco, já tem culto de manhã, né? Você na tua comunidade, na tua igreja, faça parte, né? Ajude o pastor, seja uma bênção. Amém. Valeu.